O futuro é feito a todo instante. Por isso, nós não cansamos de inovar. Porque além do nosso futuro em conjunto, existe o seu futuro. E ele deve acontecer do seu jeito, no seu tempo, na prática. A partir de agora, sabe quem vai participar da construção da sua trilha de aprendizagem? Você! De acordo com o seu momento e as suas motivações, você também vai poder escolher disciplinas que fazem mais sentido para a sua vida. Porque ninguém batalha apenas por um diploma, mas por um lugar no mundo. Mesmo que cheio de incertezas, desafios e mudanças. Porque é neste mundo que você vai deixar o seu legado. Usando a sua capacidade de se adaptar, de liderar a própria jornada, de se reinventar. Assim como nós estamos fazendo. Unifage, Unimax, FAAGRO, EAD Unifage e Unifage Evolution estão ainda mais unidas pela educação e agora formam o grupo Unieduca. Uma mudança que nasceu da nossa vontade de compartilhar com você um futuro que possa abraçar todos os seus projetos de vida. Um futuro verdadeiramente na prática. Bem-vindos ao Unieduca. Com a palavra, então, o Dr. Paulo Chapchap. Boa noite a todas e a todos. Nós estamos aqui nos colocando à disposição para uma conversa com vocês sobre a medicina brasileira, particularmente para o enfrentamento da pandemia, quais foram as coisas que aconteceram e estão acontecendo, as dificuldades que nós estamos tendo, como planejamos para vencer essas dificuldades, o papel do médico e das equipes de saúde nesse cenário extremamente desafiador que nós ainda estamos vivendo e que pode, inclusive, piorar, dependendo das políticas públicas e do comportamento das pessoas, e falar um pouco sobre a educação médica, essa progressão da carreira de vocês, que já está em andamento, eu quero enfatizar isso, vocês já estão fazendo parte do processo assistencial, aqueles que já estão cursando na medicina, e as responsabilidades, então, são crescentes, obviamente, à medida que vocês se prepararem cada vez mais para o processo assistencial. Vamos falar também, dependendo das questões de vocês, sobre as preocupações com o indivíduo e com a saúde populacional, uma preocupação mais coletiva, que todo médico tem que ter, e que, tratando, tem que ter um conhecimento profundo de como se organiza o sistema de saúde, normalmente o sistema de saúde pública no Brasil. Eu estou à disposição de vocês para esse diálogo e acho que nós todos vamos aproveitar muito as questões que vocês vão colocar aqui e as nossas colocações. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Paulo Chapchap. Eu gostaria, então, nesse momento, de convidar para fazer as suas considerações o Dr. Nuno Souza, que é professor e presidente da Faculdade de Medicina da Universidade do Minho, em Portugal. Dr. Nuno é médico neurologista e foi o responsável pela implementação do curso de medicina, que se tornou um dos mais conhecidos e respeitados internacionalmente. Muito obrigado, Dr. Nuno. Sua palavra é sua. Muito boa tarde a todos. Eu queria começar por dizer que é uma honra estar aqui a partilhar esta mesa virtual com todos. Queria trazer para este debate uma visão mais internacional daquilo que tem sido o desafio da educação médica e das instituições prestadoras de cuidados de saúde nesta resposta a esta crise pandémica que obviamente nos apanhou a todos de surpresa e que colocou desafios absolutamente imprecedentes. Queria dizer-vos que isto, obviamente, também constitui uma oportunidade para nós acelerarmos um conjunto de práticas que podem ter um impacto não só na formação dos profissionais de saúde, mas também na forma como nós praticamos os cuidados de saúde. E estou, tal como o professor Paulo Chapchap, à vossa inteira disposição para conversar convosco e responder às questões que me queiram colocar, ainda que tenha que vos pedir desculpa por fazer isto com esta nota do português de Portugal. Está excelente, doutor Nuno Souza, muito obrigado. E gostaríamos também agora de começar
a permitir que as pessoas que estão participando desse colóquio possam aí fazer seus questionamentos, colocar aí temas para debate e assim por diante. Eu já tenho uma questão aqui que me foi passada, que é a seguinte, né, passada aí direcionada ao Dr. Nuno Souza. Nós vemos hoje no Brasil uma grande dificuldade em se estabelecer uma sistematização legislativa a respeito das aulas presenciais ou online, principalmente na área da saúde, e especificamente na área da medicina. Nós temos várias legislações que vão desde o âmbito federal, estadual e municipal. E até hoje não se chegou a um consenso. Nós gostaríamos de saber como é que está em Portugal, né, e em toda a Europa a questão relacionada às aulas presenciais. Elas estão acontecendo, não estão? Esse medo de uma segunda onda, essa situação ela é verídica, ela de fato acontece? Como é que as pessoas estão se portando e como o governo de Portugal e da Europa como um todo está reagindo a essa situação em relação ao ensino superior, em específico aqui no caso da medicina? Muito obrigado, professor Flávio. Eu queria começar por dizer que no espaço europeu nós estamos verdadeiramente a viver uma segunda vaga desta infecção. Como todos sabem, a partir do final de setembro, o número de infecções ativas tem vindo a crescer um pouco por toda a Europa. Na maior parte dos países europeus atingimos um pico no início de novembro. Felizmente, desde então, os números têm vindo a crescer ligeiramente, mas já há vários países onde eles voltaram a retroceder e, portanto, é natural que estas preocupações se tenham que manter durante vários meses aqui na Europa e nós sabemos que estes números, de uma maneira geral, depois passam para o outro lado do Atlântico. Eu queria começar por dizer que há uma preocupação na comunidade académica em todo o mundo e, obviamente, também em Portugal, e em particular na área da medicina, que é aquela que nos diz mais respeito, em criar as melhores condições para nós fazermos a formação dos médicos. E é seguro que nós não queremos criar médicos de aquário. Portanto, não é possível nós fazermos toda a formação por trás de um computador por vias remotas. Mas também seria, primeiro, irresponsável e até do ponto de vista ético não estaríamos a cumprir com aquilo que são as nossas obrigações se nós não atentássemos à realidade epidemiológica que nos rodeia. E, portanto, esta crise pandémica tem dinâmicas muito próprias que variam com os seus números, as suas incidências com uma enorme celeridade e, portanto, as situações vão se alterando e nós temos que, em primeiro lugar, manter uma atitude de grande flexibilidade para nos adequarmos àquilo que são as realidades globais, as realidades nacionais e as realidades locais. E isto serve para vos dizer que, no caso português, houve recomendações para que houvesse atividades pedagógicas na área da medicina presenciais, mas nós deveríamos estabelecer as prioridades para essas atividades presenciais. E com algum nível de autonomia dentro das diferentes instituições, o que foi de uma forma genérica seguido foi a ideia de que as atividades formativas em ambiente clínico obviamente tinham que ser mantidas e o mesmo era verdade para as atividades pedagógicas laboratoriais. Por outro lado, o ensino mais cognitivo, mais teórico, não foi encontrada nenhuma desvantagem em que ele fosse feito remotamente. E, portanto, aquilo que foram as práticas da primeira vaga pandémica estão agora a ser seguidas um pouco por todo o país com esta recomendação. Depois há uma zona fronteira, uma zona mais cinzenta, onde as recomendações variam de região para região e portanto, são ajustáveis àquilo que são as realidades dos números. Eu penso que, de uma maneira geral, no espaço europeu,
as recomendações que nos foram deixadas pelos diferentes governos foram relativamente claras e os planos de contingência que foram montados pelas instituições têm-se vindo a revelar como planos eficientes e eficazes e nós temos conseguido manter formação dos médicos, querem a graduação, quer o graduado, com elevado valor. Ok, doutor Nuno, muito obrigado pelas colocações. Doutor Paulo Chapchap quer colocar algo sobre esse tema, doutor? Se eu puder dar meu ponto de vista aqui, eu vou fazer uma analogia, e através dessa analogia, eu acho que a gente pode fazer uma inferência. Né? Nós aprendemos muito ao longo desses 9 meses de pandemia. Nós aprendemos quais são as medidas protetivas eficientes e quais são, por outro lado, as condições em que há um alto contágio a partir de indivíduos, em geral, assintomáticos, porque os sintomáticos, em geral, não circulam, não encontram outras pessoas, essa é uma outra coisa que nós aprendemos. Aqueles indivíduos que têm qualquer sintoma gripal, e hoje os sintomas da Covid-19 já são bem conhecidos, esses devem se isolar. Então, o potencial é que ocorra contaminação a partir de indivíduos assintomáticos no período prévio aos sintomas ou daqueles indivíduos que nunca terão sintomas, não é verdade? E a gente sabe que as medidas protetivas mais eficientes são a utilização de máscaras em todos os ambientes fechados e com pouca circulação durante todo o tempo, a higiene adequada das mãos, com água e sabão ou com álcool em gel, e o distanciamento físico, não o distanciamento social. Nós estamos aqui num contato social mais ou menos estreito, né? Todos temos a oportunidade de participar, mas o distanciamento físico é necessário. Com esses ensinamentos que nós já recebemos, a gente sabe quais são as condições em que a gente não deve estar junto sem máscara. Por exemplo, restaurantes, proximidade entre as pessoas, obrigatoriedade de tirar a máscara para beber e para comer, são ambientes em que é inadequado nós confraternizarmos. Restaurantes, bares, festas, todas estas condições em que haverá uma proximidade física de indivíduos sem máscaras. Nesta situação, o risco é muito alto, tanto mais alto quanto for mais alta a onda. O que eu quero dizer com isso? Quanto maior a prevalência de indivíduos positivos numa sociedade, a chance de que algum desses esteja assintomático num desses eventos aumenta. E, portanto, a chance de contaminação aumenta. Dito isso, aqui no Hospital Sírio-Libanês, durante esses 9 meses da pandemia, nos nossos profissionais que estão atendendo os pacientes aqui com Covid, a taxa de positividade de anticorpos é hoje de 19%. O que quer dizer isso? Como isso se compara com a prevalência de anticorpos na cidade de São Paulo? Ora, em outubro, um estudo realizado por um grupo da Universidade de São Paulo, liderado pelo Fernando Reinart, que foi amplamente divulgado, mostrou que naquele momento a taxa de positividade na cidade de São Paulo era de 27%. Nas populações que estavam circulando mais vulneráveis, ela passava de 35%. Naquelas populações que estavam mais protegidas, que podiam se proteger mais, ela estava mais perto de 19%. Então, mas 27% no geral. Se a taxa dos nossos colaboradores no Sírio-Libanês é de 19%, e a taxa da cidade de São Paulo como um todo é 27%, mostra que a população circulando, assistindo aqui, em contato com pacientes Covid positivos, está bem protegida em relação ao restante da cidade de São Paulo. Então, a inferência que nós fazemos é que, se os comportamentos forem adequados, a chance de contaminação, mesmo num ambiente com pacientes Covid positivos, ela é menor do que da população em geral da cidade de São Paulo. Eu faço essa inferência para dizer para vocês que algumas atividades, desde que os indivíduos estejam bem protegidos de ensino no âmbito da escola de medicina e mesmo no território assistencial, são seguras desde que
todos nos comportemos adequadamente. Agora, não adianta irmos para a faculdade adequadamente protegidos ou a um cenário de atendimento no Sistema Único de Saúde adequadamente protegidos, se fora desse ambiente depois nós não nos protegermos adequadamente. Tá? De novo, vocês serão profissionais da área da saúde. Tem que usar o conhecimento já acumulado pela ciência da saúde para orientar os comportamentos adequados em cada uma das situações que vocês terão. A responsabilidade começa já na graduação de medicina. Nós não vamos deixar para sermos responsáveis depois, porque ainda não somos médicos. A responsabilidade de vocês e do corpo docente, dos seus professores, preceptores, orientadores, coordenadores, tem que existir agora. E em existindo esta responsabilidade, ter atividades assistenciais e ter atividades nos laboratórios deve manter vocês absolutamente seguros e evoluindo no conhecimento, nas habilidades e nas atitudes necessárias para exercer adequadamente a atividade médica de vocês no futuro. Perfeito, Dr. Paulo Chapchap, obrigado pelas considerações. Eu gostaria de passar também a palavra aos membros aqui da mesa, o Dr. Altair, professora Maria Cristina, Dr. Padilha, caso tenham alguma colocação a respeito do tema que foi aí colocado para discussão. Vou fazer uma colocação aqui. Aluno que nos fez a pergunta, se referiu aí ao Dr. Nuno com relação às políticas nossas ainda bastante controversas com relação às aulas presenciais ou não, e ele respondeu como isso está sendo feito em Portugal e na Europa. O Dr. Paulo colocou muito bem também a questão assim, do aprendizado que nós tivemos ao longo deste período de pandemia. Foram e estão sendo, foram 9 meses e a gente continua aprendendo bastante. No que diz respeito às nossas atividades acadêmicas, nós implantamos o protocolo, nós sinalizamos o campus, né? Então, como ele mesmo diz, as atividades acadêmicas, elas são bastante seguras, né? E o aluno, especialmente o aluno de medicina, ele precisa se acostumar com isso, porque essa vai ser a vida dele. Hoje é a pandemia da Covid, amanhã ele terá uma outra atividade dentro de um isolamento, e essas medidas, elas são para a vida dele, como prática médica, como prática de profissional da área da saúde, né? Usar máscara para quem trabalha dentro das unidades ou dos serviços é algo corriqueiro, e que daqui para frente vai permanecer ainda mais como uma medida de segurança. Nós não vamos voltar isso, inclusive, a gente pode adotar, né, antes era basicamente dentro dos hospitais, hoje a gente vai ter isso daqui para frente em todos os serviços de saúde. A gente precisa acostumar, é hábito, né? As pessoas que não são da área de saúde se preocupam muito com a questão do uso da máscara, incomoda. Quem é da área da saúde já está mais acostumado, mais habituado, né? Dentro do campus a gente precisa adotar essa medida e fazer isso para que a gente tenha condições de trabalhar, de participar de todas as atividades acadêmicas. Então, isso que ele colocou, nós temos um outro aspecto que eu gostaria que os dois nossos convidados aqui, tanto o Dr. Paulo quanto o Dr. Nuno, colocassem, que a gente tem uma mudança, especialmente aqui no Brasil, mas não só no Brasil, né, do perfil epidemiológico. No início da pandemia, a gente tinha muito focado na questão dos idosos, das pessoas acima de 60 anos. Hoje, a gente tem uma mudança nisso. Eu gostaria que os senhores colocassem isso para que os alunos, que são predominantemente jovens, né, ficassem cientes também dessa condição, né? O uso da máscara, a lavagem das mãos é importante, o comportamento é fundamental, né, e o papel deles, não só como alunos de medicina, mas também como jovens e influenciadores que são e que serão daqui para frente, né, da formação aí da opinião
pública, né, de convencimento dos colegas, dos familiares. Esse é um papel que a gente não pode postergar. Na medida em que você faz a opção de trabalhar na área da saúde, você já tem que trabalhar, começar a pensar, né, e atuar como educador também na área da saúde. Nós fazemos isso o tempo todo. Então, gostaria que vocês colocassem aí um pouquinho, reforçando mais essa questão, olhando para o jovem de hoje. Acho muito obrigado, Maria Cristina, pela sua provocação. Na verdade, o que nós temos visto aqui cada vez mais é que os pacientes que chegam às nossas unidades de pronto atendimento, tanto aqui quanto em Brasília, é que o perfil etário diminuiu, né? Nós temos uma maior quantidade de pessoas chegando atualmente ao pronto atendimento em São Paulo, particularmente, e com uma idade mais precoce do que os que chegavam anteriormente. Mesmo para fazer os nossos exames, pacientes que vêm ao laboratório só para fazer os exames, não precisam vir ao pronto atendimento, também o perfil etário é de uma idade menor do que anteriormente. Entretanto, eu preciso dizer isso, a idade média e a variação de idade que existe nos pacientes que precisam de internação continua a mesma, continua tão alta quanto ela era antes. Então, a leitura óbvia que se faz disso é que os jovens estão se contaminando mais, estão contaminando mais os idosos, que, portanto, precisam de mais internações. Nós estamos agora no nosso pico de pacientes internados. Para nós, aqui no Sírio-Libanês, essa segunda onda já é maior do que a primeira. Nós tivemos um pico de pacientes internados em torno de 130 na primeira onda, aí em abril e maio, e agora nós estamos com 146 pacientes com Covid internados e 12 pacientes esperando vaga, e nós ainda não conseguimos produzir essas outras vagas. Nós estamos migrando rapidamente leitos que eram dedicados a pacientes Covid negativo para pacientes Covid positivo, obviamente com algum prejuízo daqueles que precisam do hospital para o tratamento das suas patologias crônicas, câncer, problemas cardíacos, problemas pulmonares não Covid, problemas renais, problemas neurológicos. Então, a gente viu que houve uma piora do perfil de gravidade dos pacientes não Covid naquele período em que os tratamentos foram adiados. Nós documentamos isso com dados, existem classificações de risco que se fazem para os pacientes em diferentes patologias, e a gente teve uma piora significativa daqueles que adiaram os seus tratamentos. Infelizmente, nós não temos espaço para todo mundo, e vamos ter que dar a resposta mais urgente, que é daqueles pacientes que chegam ao nosso pronto-socorro com insuficiência respiratória, que, portanto, têm um risco imediato de vida e que precisam ser internados. Então, de novo, os veículos de transmissão hoje estão sendo preponderantemente os jovens, mas os que estão acometidos, precisando de internação hospitalar, são os mais idosos. Eu queria confirmar na íntegra a fala do professor Paulo Chap-Chap. Esse é rigorosamente o mesmo perfil epidemiológico que nós temos em Portugal e no espaço europeu. Eu queria também agradecer aquilo que a professora Cristina disse e dizer-vos que o lema na nossa Escola de Medicina é que cada estudante de Medicina é um agente ativo de saúde pública. A forma como nós encaramos os estudantes de Medicina é como nossos colegas. Eu queria deixar isto absolutamente claro. Um estudante de Medicina já é um profissional de saúde. Está numa fase de formação mais intensa, mas já responder a algumas das perguntas que estão a ser colocadas no chat. Esse é que é o papel do estudante de Medicina. O papel do estudante de Medicina é ser um agente de saúde público ativo, aumentar os níveis de literacia de saúde das populações, neste caso particularmente em relação à infecção pelo SARS-CoV-2, e depois atuar de acordo com aquilo que é o nível das competências clínicas que ele já tem. E, portanto, a atuação dos estudantes de medicina na nossa escola varia desde aqueles que estão nas primeiras fases da sua formação, em que estão a acelerar aquilo que é a aquisição das suas competências, nomeadamente estas competências de proteção ativa
dos outros e deles próprios, e aumentar a literacia e ajudar a responder às dúvidas que as populações têm sobre esta infecção. Os estudantes de fases mais avançadas estão a trabalhar nos nossos hospitais. Também aqui queria deixar a nota de que o nível de infecções ativas nos nossos estudantes, mesmo aqueles que vão todos os dias para os hospitais, para os cuidados primários de saúde, é claramente inferior ao da população em geral, o que reforça a mensagem que o Paulo Chap vos transmitiu, que os profissionais de saúde são indivíduos, em regra, muito treinados para enfrentar estas situações e, portanto, estes estudantes em fase de formação mais avançada estão a ser auxílio precioso aos prestadores de cuidados de saúde, ajudando quer nas enfermarias, quer no ambulatório, na prestação dos cuidados, quer aos doentes infectados por Covid com menor gravidade, quer ao aspecto de prestação dos cuidados a todos os outros doentes cujas suas patologias, obviamente, não desapareceram com a convivência com esta crise pandémica e ao qual nós temos que acudir. Finalmente, deixar-vos uma última nota para aquilo que é a transformação digital dos cuidados de saúde e o esforço que nós temos feito de uma maneira geral e em particular através de um centro de medicina digital que a Escola de Medicina no Minho tem e no qual os estudantes de medicina estão ao lado de outros profissionais de saúde a prestar cuidados de saúde por essa via a todas aquelas pessoas que necessitam desses cuidados, quer agudos, quer cuidados crónicos. Ok, muito obrigado. Nuno respondeu grande parte aqui das questões que falavam sobre a atuação, né, do estudante de medicina em relação ao combate à Covid. Professora Selene Aldi, obrigado pela participação. A Tatiane também mandou aqui a questão. E nós temos mais uma aqui a respeito das lições que eventualmente a pandemia poderá nos ensinar, que foi colocada pela Letícia Anjos Estrada. Eu gostaria de colocar para a mesa também, na discussão, o que vai ficar pós-pandemia. Nós temos aí várias situações, como a telemedicina, que se colocou de uma forma muito eficaz nesse momento, e que foi também aí objeto de comentário aí inicialmente pelo Dr. Nuno. Então eu coloco aí para o debate de todos. Olha, nós vimos rapidamente, o Nuno deve ter visto a mesma coisa, uma grande migração das consultas presenciais para consultas à distância, por exemplo. Né? A gente tinha em torno de 15% a 20% de consultas à distância e 80%, um pouco mais, de consultas presenciais. Isso se inverteu. Hoje nós temos nos nossos programas de saúde populacional, através da atenção primária e da atenção secundária, e consultas com os outros profissionais da saúde também, mais de 80% das interações ambulatoriais, né, são feitas à distância, com um altíssimo nível de satisfação dos pacientes e dos médicos, que até no começo eram mais resistentes, mas que acabaram tendo um alto nível de satisfação. O que eu quero dizer com isso é que não haverá, de forma alguma, a substituição total das consultas presenciais por consulta à distância. Existem situações e situações, mas a teleconsulta, particularmente, e a capacidade de monitorização dos pacientes à distância, através de aparelhos, inclusive, é a telesaúde mais do que a teleconsulta, elas vieram para ficar, sem dúvida nenhuma. Precisa haver uma rápida adaptação dos profissionais de saúde a essas tecnologias, porque elas serão cada vez mais solicitadas e escolhidas pelos pacientes. Caberá a nós, profissionais, dizermos para o paciente quando isto é inadequado naquela determinada situação, quando nós não tivermos segurança para fazer todo o acompanhamento e a prescrição do tratamento à distância e solicitarmos o comparecimento do paciente. Claro que, na dúvida, principalmente agora no começo, nós teremos uma tendência a solicitar essa presença mais frequentemente,
Com o tempo, conhecendo melhor cada paciente, nós poderemos exercer a atividade à distância mais frequentemente. Essa é a minha visão. Lembrar que o acompanhamento à distância traz um enorme benefício, que é a possibilidade de mais pontos de contato com o paciente, né? Muito difícil você fazer um contato semanal ou quinzenal com o paciente durante um longo período numa consulta presencial. É muito difícil você medir os parâmetros de saúde desse indivíduo só nas consultas, e é muito mais fácil que isso seja feito à distância e que isso integre com os dados um acompanhamento, como a gente chama de high touch, né, com grandes toques, com frequência de toques, mesmo que com baixa tecnologia, low tech. Então, high touch, low tech é a nova realidade do contato dos profissionais de saúde, não só dos médicos, com os pacientes, tentando mudar a relação do paciente com a sua saúde e com a sua doença através de um acompanhamento mais próximo. Paulo, eu concordo absolutamente com o que disseste e vou complementar com duas notas. Uma nota sobre a prestação de cuidados de saúde. Em Portugal, estão aqui o Paulo e o Altair, são cirurgiões. Nós assistimos há cerca de uma década atrás a uma transformação notável e num espaço de tempo relativamente curto do perfil das cirurgias que nós fazíamos. A esmagadora maioria das cirurgias que nós fazíamos eram cirurgias que implicavam o internamento dos nossos doentes. Há cerca de uma década atrás, nós começamos a inverter este perfil de cuidados para cirurgias de ambulatório, em que os doentes não chegam a ser internados. Isto levou-nos aos cirurgiões, a todos aqueles que prestavam cuidados de saúde nestas circunstâncias, anestesistas, a desenvolver um conjunto de novas competências para fazer a comunicação com estes doentes, porque isto implicava, de facto, uma nova forma de estar com aqueles que precisam de cuidados de saúde. O que nós assistimos nesta crise pandémica, como disse o Paulo, foi uma nova disrupção na prática dos cuidados de saúde. De facto, nós transformamos quase da noite para o dia este perfil predominantemente presencial num perfil predominantemente remoto. E isto, obviamente, traz um conjunto de desafios, mas traz também um conjunto de ganhos. E alguns dos ganhos, o Paulo já falou, há um que me parece de particular importância, que é isto permite uma monitorização de maior proximidade e de maior continuidade com as pessoas, sejam elas pessoas saudáveis, sejam elas pessoas que padecem de alguma patologia. E transforma os nossos cuidados de saúde em cuidados que eu designo de proativos. Ou seja, nós temos agora uma capacidade de entrar em contacto com os doentes e não esperar que os doentes nos procurem. E isto é uma revolução na forma como nós estamos na prestação de cuidados de saúde. A outra coisa que permite é nós servirmos populações muito maiores, porque podemos fazer uma coisa que é a estratificação da doença. Ou seja, como o Paulo vos disse muito bem, por exemplo, se nós estivermos a fazer o seguimento de doentes com diabetes, há alguns que precisam de maior monitorização e outros que precisam de menos. E, portanto, agora com estas novas tecnologias, nós de facto conseguimos fazer estas mudanças, e isto de certeza que veio para ficar. Não é algo que eu veja a mudar quando espero que seja em breve, esta crise começar a desaparecer. A segunda nota, muito brevemente, é o impacto que isto teve na formação. Como eu vos disse, nós hoje percebemos que na formação também existem um conjunto de atividades pedagógicas que não têm nenhuma perda se forem feitas remotamente, bem pelo contrário, permitem até uma partilha de conhecimentos que é porventura muito mais eficaz. Vejam, por exemplo, o que se está a passar hoje aqui nesta sala. Nós estamos todos a comunicar de uma forma muitíssimo eficaz.
as questões que são colocadas por uma pessoa são vistas por todas e, portanto, há uma partilha que de facto abre um conjunto de graus de liberdade do ponto de vista formativo que me parece de grande importância e que, tenho a certeza, também vieram para ficar. Isto não invalida aquilo que eu comecei por dizer, e que o Paulo reforçou agora, há coisas que não se conseguem fazer à distância. E, portanto, é este balanço, é esta nova forma de estar das instituições de formação, e em particular na área da saúde, que eu estou a assistir um pouco por todo o mundo e que acompanho, que também estão a acontecer na Unifage e que vos posso garantir que não trazem impacto negativo para a formação, bem pelo contrário. Muito bem, muito obrigado, Souza, pela contribuição. Professora Maria Cristina e doutor Altair, gostariam de falar alguma coisa sobre o tema? Eu queria pegar a conversa do professor Nuno, essa segunda nota que ele traz, eu acho que ela é muito relevante desse ponto de vista. Quando nós começamos esse movimento, né, pedagógico à distância, me parece que a crença era, olha, as aulas expositivas vão bem, isso já existe, se acessar o YouTube, você vai encontrar um monte de tecnologia expositiva, de aula, isso parece que vai bem. Mas essa coisa da metodologia ativa, como é que isso vai operar? Como é que isso vai se dar? Nós acreditávamos muito nisso, nós apostamos nisso. Mas a pandemia nos trouxe evidências, né? Como bem disse o professor Nuno, o trabalho dos pequenos grupos, a produção de uma situação problema com 10 alunos e um professor à distância, numa sala de meeting, e aí, é óbvio que a tecnologia precisou acompanhar isso, né? As plataformas de meeting, seja aqui e outras, acompanharam essa necessidade e estão cada vez mais ofertando possibilidades que a gente vai lançando mão, né? Mas é possível e tem sido demonstrado que tem tido resultados espetaculares. Algumas atividades, como por exemplo o TBL, que nós trabalhamos com uma classe de 90 alunos que se subdividem em pequenos grupos e fazem produtos, eles não são só discursivos, há produto realizado em oficinas de trabalho e tem trazido resultados brilhantes, com análises muito bem feitas, muito bem fundamentadas, são trazidos elementos que dão consistência para o trabalho pedagógico. Então, esse legado, eu concordo muito com o professor Nuno, ele veio para ficar e veio para nos dar, para otimizar o processo pedagógico, não ao contrário. É óbvio que muitas coisas são necessárias que a gente faça presencialmente, e são interessantes presencialmente, dão consistência, mas é possível lançar mão desse movimento à distância, que nos dará também condições bastante interessantes do ponto de vista pedagógico, do ganho pedagógico, do ganho de aprendizado. Muito obrigado, doutor Altair. Professora Cristina. Essa questão nós aprendemos muito com a pandemia, no que diz respeito ao cuidado do paciente, aprendemos muito na área da saúde, né? Isso que o professor Nuno, o professor Altair tem colocado, né? Isso acontece na área da educação agora, nesse período de pandemia, né, e é muito parecido com o movimento que acontece na medicina, na área da saúde, né. Isso aconteceu com todas as áreas, né. A pandemia fez a gente sair de um movimento, de algo que estava confortável, né, e nos colocou numa situação de mudança. Nós não tivemos outra opção, nós tivemos que aprender, e aprendemos rapidamente, né? Então, hoje, se a gente pensar no que ficaria online, no que a gente pode fazer remoto, aquilo que for melhor fazer presencial, aquilo que for essencial trabalhar no presencial, né, no face-to-face, nós faremos isso. Naquilo que for possível trabalhar à distância, no remoto, né, nós trabalharemos. O que nós queremos? Nós buscamos a excelência. Se a gente pensar em termos de sustentabilidade, é até difícil a gente imaginar
como a gente fazia todas as pessoas se transportarem da casa até a escola todos os dias, no período da manhã, no período da tarde. Em alguns momentos, isso vai ser dispensado. A pessoa vai poder, o aluno vai poder, à distância, participar das atividades, sem ter que dispensar ou gastar combustível para se deslocar até lá, gastar o tempo para chegar até lá. Então, isso, se a gente pensar em termos de sustentabilidade, nós aprendemos muito, e isso não tem mais retorno. É daí para frente, nós aprenderemos muito ainda, né? Então, vamos trabalhar online, vamos continuar trabalhando online? Sim. Em quais atividades? Aquelas em que a gente faz isso de maneira com qualidade. Continuaremos fazendo. Aquilo que for fundamental, o contato, assim, do presencial, aquilo, o professor Padilha usa muito isso, né? Aquilo que precisar de sentir o cheiro, aquilo que precisar estar lá auscultando, pegando, olhando, né? Assim, tocando a pessoa, nós teremos que fazer presencialmente, né? Então, com mais tecnologia, com menos tecnologia, nós vamos caminhar daqui para frente de uma forma muito diferente do que a gente vinha fazendo até agora. É um aprendizado, foi bom, né? Foi doído, nós tivemos que fazer isso de forma muito rapidamente, foram, assim, experiências, às vezes, não muito boas, outras excelentes, né? Mas estamos agregando com qualidade, e vamos, assim, bastante seguros para o primeiro semestre do ano de 2021. Muito seguros do que podemos fazer à distância e muito seguros do que precisamos fazer no presencial, no campus. Tá? Então, vocês fiquem como alunos, os alunos que são novos, fiquem bastante tranquilos, os pais fiquem bastante seguros, né? Nós também aprendemos a fazer isto, né? Estamos aqui dizendo para vocês que faremos isso e cuidaremos muito bem de vocês. Estaremos monitorando para que nada saia do contexto, nada saia daquilo que está programado. E se tiver alguma situação, né, diferente, nós certamente saberemos conduzi-la, porque aprendemos ao longo desse período de pandemia. Perfeito, professora Maria Cristina, muito bem colocado. E nós temos aqui uma questão interessante a respeito de intercâmbio. O nosso Maicon, né, colocou aqui a questão feita pela Conceição Bruna Fonseca Brandão Costa, e ela pergunta qual a probabilidade de um aluno da Unifage conseguir fazer um intercâmbio na faculdade portuguesa. Eu coloco aí à mesa, né, o Dr. Nuno também para poder explanar um pouquinho e todos poderem falar um pouquinho a respeito disso também. Conceição, a probabilidade, sendo um aluno da Unifage, é de 100%. Não há como não fazer esse intercâmbio. Deixa-me enquadrar a minha resposta. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu tenho a honra de acompanhar aquilo que tem sido desenvolvido no processo pedagógico da Unifage na área da medicina, e posso-vos garantir que a qualidade do projeto pedagógico compara belissimamente com aquilo que é feito internacionalmente. A segunda coisa que te quero dizer é que nós estabelecemos um conjunto de protocolos e de parcerias que obviamente garantem que todos aqueles que estejam interessados em fazer intercâmbios com a nossa escola médica são muito bem-vindos, e nós temos uma oferta formativa que garante que esse intercâmbio pode ser um intercâmbio de curta duração ou pode ser mais estendido no tempo. E isto porque também é muito fácil trabalhar com instituições que apostam em projetos pedagógicos centrados em metodologias ativas de aprendizagem, que apostam em projetos pedagógicos que valorizam a pesquisa e a evidência na medicina e que estão centrados na aquisição de competências clínicas. É esse o lema na Unifage, é esse o lema na Escola de Medicina da Universidade do Minho. Portanto, a probabilidade de intercâmbio é de 100%, está à distância de uma viagem de avião, que também te posso dizer que há voos diretos
entre Campinas e aqui o norte de Portugal, e, portanto, será muito fácil garantir que podes vir a fazer este intercâmbio. Muito obrigado, Dr. Nuno. Alguém da mesa gostaria de fazer uma colocação? Professor Altair? Só lembrando que, ao final do segundo ano, né, nós temos isso disponibilizado no currículo, né? O final do ciclo permite um tempo em que o estudante pode fazer optativas, e uma delas é um campo de estágio em outra instituição, entre elas o próprio NIM. Ou não, ou outra, aqui no Brasil mesmo, enfim. Mas isso está previsto no currículo, o que eu quero dizer é que isso está previsto no currículo ao final do segundo ano. Perfeito, professor Altair, bem lembrado, né? O currículo é um currículo bem diferenciado, ele dá uma grande gama de opções aí ao aluno para fazer a construção do seu conhecimento, né? Por essa espiral construtivista, e também permitir que ele busque essa formação diferenciada também conhecendo outras instituições aqui ou fora do Brasil. E aí fica realmente a opção. Como a Universidade do Minho é nossa co-irmã, né, nossa parceira, nós temos essa facilidade maior aí, como já disse o professor Nuno, de voos direto de Campinas a Portugal. Então fica bem mais tranquilo. Pelo que eu estou vendo aqui no chat, nós encerramos com as questões. Nós estamos agora com 19h05. Gostaria de saber se mais algum membro da mesa gostaria de colocar alguma consideração a respeito desse nosso encontro, desse colóquio, ou liberar a palavra para que possam aí fazer as suas saudações finais. Tem aí uma pergunta do Eliandro Rosa, perguntando se dia 3 de fevereiro começarão as aulas na Unifage, que precisa, obviamente, se programar para estar conosco aí em Jaguariúna. Cristina ou Altair, alguém de vocês quer responder? Nós vamos... Altair, passa? As aulas dos veteranos da medicina, né, elas terão início em 3 de fevereiro. As aulas dos ingressantes no dia 8 de fevereiro. Tá? Então, sim, podem se organizar. Você aqui, Eliandro, que vem de outro estado aqui, pode se organizar, sim, pode organizar, preparar a moradia, porque nós vamos começar a iniciar o semestre letivo para os ingressantes, para os calouros, no dia 8 de fevereiro. Eu, se me permitem, gostava de deixar uma nota final quer para os veteranos, quer para os ingressantes, talvez mais para estes últimos e para as suas famílias. Dar-vos os parabéns por terem escolhido abraçar esta forma de estar na vida. Ser médico não é só uma profissão, é uma forma de estar e é seguramente uma forma de estar magnífica na vida, porque tem um componente de serviço aos outros que seguramente vai engrandecer as vossas pessoas e afagar os vossos egos. E por isso sejam muito bem-vindos, estejam conscientes que esta é uma caminhada que não fazem sozinho, é uma caminhada que fazem ao lado de muitos colegas, ao lado dos vossos mestres, e seguramente um dia vão ser profissionais muito competentes e que estão preparados para servir os outros da forma que eles necessitem. Por isso, os meus parabéns. Muito obrigado, Nuno. Dr. Paulo, gostaria de falar mais alguma Eu quero enfatizar isso que o Nuno disse. Eu ingressei na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 1972, então eu estou em contato com a medicina já aí há 48 anos, na verdade, formado há 42 anos, eu me formei em 1978. E eu não consigo imaginar uma outra profissão para fazer. Eu tenho uma carreira médica como cirurgião, cirurgia geral, depois cirurgia pediátrica, depois transplantes fora do Brasil. Aliás, eu quero enfatizar a importância do intercâmbio opcional que vocês têm, conhecerem outras instituições
e, se possível, outras culturas assistenciais, né? E depois entrei numa carreira gestora sem abandonar a minha prática médica. Então, eu ainda sou um cirurgião que faço transplantes de fígado aqui no Hospital Sírio-Libanês. Vocês terão enormes satisfações na carreira de vocês, serão crescentes em cada etapa da formação de vocês. Às vezes, durante a formação, parece que não vai chegar a oportunidade de exercer, mas chegará, e vocês o farão durante muitos anos. É uma lindíssima profissão, né, e eu cumprimento vocês por isso também. Muito obrigado por nos chamar a atenção, porque às vezes a gente esquece quão felizes nós somos no exercício da medicina. E ela é uma profissão que a família toda acompanha. Eu preciso dizer isso também. É uma profissão que tem alguma necessidade de se dar, né, e, portanto, de sacrificar alguma coisa do convívio familiar em determinados momentos, né. Não façam isso de uma forma absoluta, claro, isso ocorre de uma forma episódica, mas o jeito de que a família suporte esses momentos de ausência é compartilhando com ela as satisfações que vocês vão ter. O propósito da Sociedade Beneficente de Senhoras do Hospital Sírio-Libanês é conviver e compartilhar. Então, convivam muito entre vocês, compartilhem muito os conhecimentos de vocês e se mantenham ligados à alma mater de vocês, quer dizer, a escola que os formou a vida toda. Isso é muito importante, porque vocês vão estabelecer uma rede de relacionamentos que terá que continuar no resto da vida de vocês, entre vocês e com a instituição formadora de vocês também. Excelente, doutor Paulo, muito obrigado. Mas essa informação sobre o tempo de formação, ela nos surpreende pela jovialidade que aparenta sempre o doutor Paulo, não é? Eu fiquei até fazendo conta aqui para ver se tinha. Olha, fiquei surpreso agora. Parabéns. Doutor Altair. Eu quero dizer de novo, eu já disse na última vez que conversamos para os novos, parabéns pelo ingresso na faculdade, parabéns aos familiares de vocês também, e muito obrigado a todos por nos escolher, por confiar no nosso trabalho e na nossa instituição. Aos antigos, aos que já estão conosco há 6 meses, boas férias, e também para os novos, boas férias, vocês passaram por um período vestibular, merecem férias, e como eu tenho dito, não se esqueçam de que o vírus está solto, não se esqueçam das máscaras, não se esqueçam do álcool em gel, não se esqueçam do distanciamento, como disse o Dr. Paulo e o Dr. Nuno. As férias são importantes para que a gente reestabeleça as energias, não para que a gente pegue o vírus, né? Um bom ano novo a todos, que tenhamos, então, um ano diferente desse, melhor, né? Um abraço. Nos vemos em fevereiro. Obrigado, doutor Altair. Professora Maria Cristina, nossa pró-reitora, falando em seu nome, do nosso magnífico reitor, professor Ricardo Jorge Thanos. Isso, obrigado, Flávia. Outro dia nós já nos encontramos, mas eu gostaria de reafirmar aqui, dar os parabéns, as boas-vindas a todos vocês. É muito gratificante para nós tê-los aqui, tê-los participando já, porque assim, vocês viram que o curso já começou, né? Começou sim online, mas nós vamos nos encontrar presencialmente com todas as medidas de biossegurança aí, em fevereiro. Então, que vocês tenham sim umas merecidas férias, né, que vocês descansem, recarreguem essas baterias para que vocês tenham aqui um ano muito bom. Nós sabemos, nós temos certeza, nós temos aí uma probabilidade bastante grande, né, de termos vacinas. Então, nós vamos entrar um ano um pouco diferente, pelo menos em termos de perspectiva, né, daquele que a gente teve este início de ano, particularmente a partir de abril, quando a pandemia começou a nos afetar mais diretamente aqui no Brasil, tá? Então, bem-vindo a todos, um prazer falar com todos vocês, obrigadíssimo, professor Nuno, professor Paulo Chap, é sempre um prazer ouvi-los, a gente sempre aprende, é um convívio que a gente tem, e é muito bom tê-los aqui, tê-los como parceiros, né, e observar o carinho
com que vocês tratam a instituição, tratam os alunos, né? Esta acessibilidade que não é algo corriqueiro, né? Não é algo que se encontra em outra instituição. Então, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado, professor Altair, professor Flávio, professor Padilha, que está aqui, a todos vocês, um grande abraço, umas ótimas festas de final de ano, sabendo de como essas festas deverão acontecer, em grupos pequenos, com um distanciamento, né? Para que a gente esteja todos juntos no início do ano que vem. Um abraço a todos. Muito obrigado, professora Maria Cristina. Gostaria de passar aqui também para suas considerações o professor Padilha, nosso querido doutor Padilha. Então, boa noite a todos. Eu queria aproveitar para reforçar, nós falamos bastante do intercâmbio com o Minho, mas colocar para os alunos que tanto a Universidade do Minho como o Hospital Sírio-Libanês tem um apoio muito importante para esse curso nosso. E o Hospital Sírio-Libanês está mais perto da gente, é um hospital de excelência, com um corpo clínico de excelência, que faz as melhores práticas, e nós vamos conviver com eles, vocês já vão conviver com eles, muito proximamente, já temos atividades desenvolvendo junto com eles, nós vamos poder conhecer as melhores práticas da medicina. Então, eu queria reforçar isso também, que nós teremos por ali, teremos até eletivos lá no curricularmente, o que o Altair falou para vocês, que a partir do segundo ano, vocês têm 5 semanas por ano, onde vocês constroem o seu currículo. Vocês podem ir para a Europa, lá para o Minho, vocês podem ir para o Sírio-Libanês, vocês podem ir para o Nordeste, para o Sul, e nós vamos ajeitar esses intercâmbios para que vocês construam a singularidade dos seus currículos. A montagem, cada um é um, e nós vamos cuidar, porque para cada um desenvolva o seu potencial, né? Existe uma singularidade, como o Paulo falou, a gente não conhece muito pouca gente que fez medicina, que é médico e que se arrependeu de fazer isso ou quis deixar de fazer isso precocemente, porque realmente é uma coisa que está, à medida em que a gente vai conhecendo, que a gente vai cada vez querendo ajudar mais, querendo resolver os problemas do mundo, diminuir as desigualdades do mundo. A gente se acha, às vezes, até poderoso demais e perde um pouco a crítica. O que nós não queremos fazer é perder a crítica e perder o humanismo que nos trouxe até esse momento, essa vocação para ser médico. Sejam bem-vindos, estaremos juntos aí o ano que vem. Boas entradas para vocês e até a próxima. Muito obrigado, querido Padilha. Ótimas palavras, muito bem colocado a respeito da questão tanto da Universidade do Minho quanto da nossa parceria também com o Hospital Sírio-Libanês. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e desejar novamente as boas-vindas aos novos alunos ao nosso curso de medicina da Unifage. E antes de encerrar, eu aproveito a oportunidade para lembrá-los que todos aqueles que quiserem vir à nossa instituição, aqueles que ainda não vieram presencialmente, estão convidados a visitar essas nossas instalações. Isso se dá através de um simples agendamento, através do e-mail visiteamedicina@fage.br, todo ele em minúsculo, né? visiteamedicina@fage.br, que está aí no site do link do YouTube, para que vocês possam fazer esse agendamento. Eu lembro que aqui dentro da nossa instituição, de todas as nossas unidades, nós temos um protocolo extremamente rigoroso que foi criado pela nossa equipe da saúde, portanto, por todos os profissionais que aqui estão hoje e também aqueles que estão dentro dos nossos cursos, todos eles da área da saúde, para que nós tivéssemos, de fato, um protocolo de biossegurança que trouxesse para as pessoas que entram na nossa instituição a tranquilidade de que aqui dentro da nossa instituição não há qualquer possibilidade de transmissão, de contaminação do vírus que causa a Covid-19. Então, nós estamos aqui bem equipados e estamos com regras bem rígidas. Portanto, a vinda ao nosso campus será realmente
uma honra e um prazer muito grande, fazendo isso através do agendamento, com o distanciamento necessário e a ordem, eventualmente, aí de pessoas que vêm para fazer essa visita. Não precisa ser somente o estudante, pode vir a família também, desde que isso seja previamente informado. Estamos também, então, deixando aqui um agradecimento especial em nome da nossa instituição, do Grupo Unieduca, da Unifage, desejando uma ótima noite a todos e boas festas. E lembrem-se, nos vemos lá em fevereiro de 2021. Muito obrigado a todos, uma ótima noite e Deus abençoe a todos.